Bem, a deepfake, como você muito bem explicou, se trata de uma manipulação do vídeo, onde o rosto de uma pessoa é colocado no corpo de outra. Isso é feito através do software inteligência artificial, uma inteligência artificial que capta um algoritmo e faz um mapeamento do rosto, de modo que no vídeo o que ocorre? Ocorre uma sistematização das feições, de modo que consegue replicar com uma fidedignidade muito grande tanto a expressão facial, quanto o movimento do rosto, quanto a própria voz. Então, qual é o efeito da deepfake? É muito complicado, muito complexo de nós entendermos se aquele vídeo ali é real ou não. Um exemplo onde isso ficaria muito nocivo é o golpe do WhatsApp. O golpe do WhatsApp todo mundo conhece, né? Todo mundo conhece alguém que já passou por isso ou já pode ter passado por isso. Alguém pega a foto da pessoa, da vítima, coloca como se fosse ela, se passa por ela, né? E começa a pedir dinheiro emprestado. Ah, me passa, bota na minha conta hoje que amanhã eu te pago. E se passa por aquela pessoa. Com o deepfake, isso aí entra numa categoria mais sofisticada de como é possível enganar os outros, porque hoje em dia, se alguém vem pedir dinheiro para mim no WhatsApp, eu posso até falar, manda um áudio aí para comprovar se é você mesmo, manda um vídeo, algo assim. Com o deepfake, mesmo mandando áudio, nós não saberíamos se é a pessoa verdadeira que está falando conosco, pois tanto a voz pode ser falsificada, quanto a expressão facial no vídeo. Eu posso receber um vídeo da pessoa que eu conheço, e a pessoa gravando um vídeo falando sou eu mesmo, pode passar para minha conta e não ser ela. Pode ser uma falsificação feita através dessa inteligência artificial que é o deepfake. Então, são inúmeras e inúmeras possibilidades de atos nocivos, tanto no campo criminal quanto no âmbito de pode ser feita uma situação constrangedora e colocarem meu rosto ali com o intuito de macular minha honra, minha reputação. Então, nós vivemos hoje uma era de fake news. Estamos hoje num excesso de informação, mas também num excesso de desinformação. Tem assassinato de reputações ocorrendo a todo momento, um monte de notícias falsas que são propagadas com o objetivo exclusivo de trazer efeitos deletérios a caráter da pessoa, a imagem pública da pessoa. Então, no nível político também isso é extremamente complicado, porque eu posso colocar um político A com uma ideia de uma ideologia B, fazendo uma campanha difamatória dele, até provar que aquilo ali é deepfake, até nós termos certeza que aquilo ali foi falsificado, os danos já foram promovidos. Então, é uma questão extremamente séria, é uma questão que pode implicar em criminalizações indevidas. Muita gente inocente pode ter uma deepfake onde confessa a prática de um crime, por exemplo. Um deepfake pode ter a simulação de que a pessoa está cometendo aquele crime, ou seja, foi pego em flagrante, mas não, na verdade também foi falsificado, colocaram o meu rosto ali. Então, o conceito da verdade, o conceito daquilo que o professor Jacinto Coutinho debate muito em processo criminal, o que é verdade, o que podemos alcançar, está trazendo uma sociedade mais sofisticada para a gente, onde teremos problemas ainda mais complexos para lidar, por conta dessa tecnologia que pode sim trazer coisas boas, por exemplo, no campo artístico, ela traz uma série de progressões que são utilizadas de modo bom. Mas no campo social, existe uma série de situações que podem ser muito complicadas, e podem trazer crimes e danos para várias pessoas. Então, tudo isso tem que ficar muito claro, porque isso é um problema. Daqui a 10 anos, essa tecnologia pode estar ainda melhor, ainda, nós estamos, ela está no início ainda, está incipiente. Com Então, daqui a certeza. 10 anos, como é que vai estar? Vai estar com acesso mais fácil, possivelmente aplicativos que qualquer pessoa poderá fazer uma deepfake, Uhum. ah, vai ficar algo mais popularizado,
Então, daqui a algum tempo, todos esses debates eles vão ser trazidos com mais ênfase. O Poder Judiciário vai ter que saber lidar com isso, vai ter que ter um aprimoramento, um aperfeiçoamento quanto às provas de quem está respondendo a processo criminal, para que não haja condenações injustas, para que inocentes não sejam presos injustamente, com base em provas que não se tem confiança e integridade. Então, esse é o cenário que nós temos com a deepfake. Doutor, a gente separou aqui, existe um canal no YouTube, aliás, é um humorista até no YouTube que ficou muito famoso, fazendo meme exatamente com deepfake, que é o Bruno Sartori. Né? Eu tenho certeza que muitos de vocês aqui, quem está nos acompanhando, já pode ter visto alguma sátira do Bruno nesse sentido. No canal dele, ele fez uma explicação visual sobre exatamente o que o Dr. Hamilton está falando nesse sentido. Bora ver só um trechinho do que ele coloca lá? Este rosto não combina exatamente com esse corpo e com essa voz. É porque este é um vídeo para entender as deepfakes. As deepfakes começaram a se popularizar em perfis de humor como este, do Bruno Sartori. Ele fez essas montagens que viralizaram nos últimos dias. Como ele brinca com um tema, digamos, tenso, ele começou a ter de lidar com ataques como este. Que ele respondeu sim. O Bruno já está acostumado aí nas redes sociais e no Instagram a fazer isso, e ele próprio acabou sendo vítima da deepfake, né, doutor? Agora, eu lhe pergunto sobre a legalidade disso, né, a partir do momento em que alguém pode se tornar vítima. Esse ano, que foi um ano de eleição, por exemplo, muito foi se falado, mencionado a possibilidade e alertando exatamente para os cuidados para a gente não cair nessa desinformação, que é um crime, né, que pode desenrolar aí em questões legais. Em termos da lei, doutor, o que é que pode acontecer com a pessoa que divulga, que produz, né, e a pessoa que divulga esse tipo de crime? A resposta não é única, depende muito do caso concreto, sabe por quê? Porque deepfake em si não é crime. Primeiro porque não existe lei aqui no Brasil, e acredito que ao redor do mundo também, nada criminalizando a prática da deepfake. Como eu disse, do ponto de vista artístico, o deepfake ele pode ser utilizado com bastante, com bastante objetivos bons, né? Com um bom objetivo de trazer uma qualidade técnica ali no cinema, por exemplo. Hollywood tem utilizado bastante deepfake. O próprio Bruno Sartori, como vocês mostraram aqui, né, no canal dele, faz vários vídeos e isso não é crime. Ele faz do ponto de vista cômico, do ponto de vista satírico, né? Bastante sátiras políticas. Então, quando é que isso é crime? Quando a intenção do agente é utilizar o deepfake como um meio para cometer o crime. E aí nós temos outros crimes, temos o estelionato, como o golpe do WhatsApp que eu comentei. Nesse caso, utilizando o deepfake como um meio ardiloso para obter uma vantagem ilícita, nesse caso, sim, teremos um crime utilizado não por conta do deepfake, mas com o deepfake sendo um meio para a prática do crime. O ponto do deepfake é que ele potencializa a prática desses outros crimes de modo que eles fiquem ainda mais complexos de se verificar. Então, o que pode ocorrer? O que tem na lei hoje? O próprio estelionato, inclusive a Lei 14.155 de 2021, trouxe uma modalidade especial do estelionato, que é do estelionato por fraude eletrônica. A pena de reclusão de 4 a 8 e multa, que é quando a fraude é cometida com utilização de informações fornecidas pela vítima ou terceiro induzido a erro por meio de redes sociais, contatos telefônicos ou envio de correio eletrônico fraudulento ou qualquer outro meio fraudulento análogo. Então, o estelionato cometido ali por meio digital, ele tem essa diferenciação na pena, ele tem uma pena mais elevada. Então, aqui o deepfake sendo utilizado como um mecanismo para a prática de crimes recai no estelionato. O deepfake pode ser utilizado também para crimes contra a honra, para afetar a honra da vítima, uma difamação, uma calúnia. Nesse caso, o que a vítima pode fazer?
registrar boletim de ocorrência, informar as autoridades policiais, né? Hoje em dia você pode registrar um boletim de ocorrência na própria internet, fornecendo o que você possui. Você pode ir diretamente ao Ministério Público se já tiver uns elementos probatórios suficientes que possam auxiliar o MP. No caso de crime contra a honra, é ideal que você procure um advogado, porque crime contra a honra, calúnia, difamação, injúria, nesse caso são ações penais privadas, ou seja, não é com o Ministério Público, é com o próprio advogado e uma queixa-crime. Para quem não tem condição de pagar advogado, você pode ir na Defensoria Pública. Então, o ideal é procurar as instituições e serviços privados de advocacia para você ser orientado quanto ao seu caso. Então, o que você passou? Você foi vítima de um estelionato? Você foi vítima de uma injúria, de uma calúnia, uma difamação? Então, procure orientação quanto ao seu caso e proceda nos trâmites que devem ser. Cada caso concreto demanda um trâmite específico, certo? Entendi. Muito importante o que você falou a respeito de não ser crime, né? Quer dizer, a gente já incorre pensando, então não há um crime, não há uma qualificadora de deepfake, né? Agora, o senhor acha que num futuro próximo, né? A gente até estava falando aqui dos perigos até para um futuro. É possível que a gente já tenha uma regulamentação nesse sentido, de ter uma lei e que se torne um crime, por exemplo? Ou não é esse o caminho? Já que também ele é usado para outras coisas, no humor, no cinema mesmo, como funcionou, né, doutor? Exatamente. Eu não acredito que vai haver uma tipificação da conduta de produzir deepfake. No caso, o direito penal ele é regido pelo princípio da legalidade. Só é crime aquilo que é tipificado, aquilo que o poder legislativo define como crime, né? Eu não posso ser punido, posso ser processado e penalizado por uma conduta que não é crime. Então, primeiramente, tem que haver essa tipificação legal, mas eu não acredito que a conduta de produzir vídeo deepfake acabe sendo criminalizada. Acredito que não seja esse o caminho, mas eu acredito que sim, o Poder Legislativo, em breve, vai ter que lidar com algumas questões para responder como o uso do deepfake para a prática de crimes pode influenciar nos crimes que nós já temos. Assim como o estelionato por fraude eletrônica. Ou seja, é um estelionato diferenciado, é um crime que já existe, mas quando cometido por meio digital, ele tem uma pena mais elevada. Então, o que eu acredito que pode acontecer é isso, o Poder Legislativo pode encarar o deepfake dessa forma. Outro ponto é que o Poder Legislativo pode pensar em mecanismos para tentar proteger dados digitais, até porque é um debate que temos muito hoje, né? Tem a Lei Geral de Proteção de Dados, os dados também viraram um direito fundamental na nossa Constituição recentemente, através de uma emenda constitucional. Então, eu acredito que a produção legislativa se dará por esse sentido, não pela tipificação, não pela criminalização, mas pela regulamentação complementar.